Oi, tudo bem? Sabe aquela história que geralmente a gente aprende na escola, que os portugueses e espanhóis chegaram aqui na América, descobriram o local, descobriram os indígenas e aconteceu a catequização e muito mais coisa? Essa história não está totalmente errada, porém tem muito mais o que se aprofundar. E é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. No século XV, Portugal e Espanha estavam em plena competição para encontrar novas rotas comerciais, especialmente para encontrar riquezas da Índia e da Ásia. A rota da seda, que ligava a Ásia e a Europa, era cara e difícil, e tanto portugueses quanto espanhóis estavam procurando uma nova rota mais rápida e eficiente. Quando os europeus chegaram à América, trouxeram consigo uma visão de mundo centrada na exploração econômica, religiosa e territorial. Os europeus acreditavam na supremacia da religião cristã. Eles pensavam que tinham que espalhar a religião e a cultura deles para outros povos, que consideravam pagãos. Assim, eles desejavam que essas novas rotas servissem também para propagar a fé deles aos indianos. O secretismo religioso esteve muito presente no colonialismo. O resultante disso ocorreu de diversas maneiras, com resultados variáveis. Quando os europeus chegaram na América, depararam com culturas e religiões diferentes, mas impuseram a sua crença à força nos nativos da América. Em alguns casos, houve a fusão de elementos da religião cristã e da religião indígena, resultando em novas formas de religiosidade que integravam práticas e crenças de diversas tradições. Em outros casos, houve a supressão de crenças e práticas religiosas nativas em favor do cristianismo. Ao incorporar elemento das religiões impostas pelos colonizadores, as populações puderam preservar suas crenças e práticas religiosas tradicionais, muitas vezes camuflada sob a aparência da religião cristã. Os europeus trouxeram consigo o cristianismo, mas os povos indígenas preservaram suas tradições através do sincretismo religioso, onde eles resistiram às imposições coloniais ao misturar suas crenças com elementos cristãos, sem abandonar sua cultura. Como dito, os europeus acreditavam na supremacia da religião cristã. Viam a conversão dos indígenas como uma missão civilizadora. Eles desconsideravam a religião dos indígenas e frequentemente associavam ao paganismo. As religiões indígenas estavam associadas à natureza e aos ancestrais, não apresentando uma fé estruturada como o cristianismo dos europeus. A sociedade indígena era coletiva e focada no bem comum, valorizando o compartilhamento e a união. Isso levou aos europeus a interpretarem a imitação religiosa cristã feita pelos indígenas uma aceitação, quando na verdade era uma imitação sem muita profundidade de conhecimento no significado cristão. A visão europeia sobre o corpo indígena estava marcada sobre uma erotização, associando a nudez a uma pureza primitiva que precisa ser convertida. Essa visão foi usada para justificar a exploração sexual e social dos povos indígenas. Nos povos indígenas, a sexualidade e o corpo eram vistas de forma ritualística e tradicional, sem o moralismo europeu. A relação entre europeus e indígenas foi marcada por choques culturais e disputas. A visão europeia de propriedade e exploração contrastava profundamente com a concepção indígena de coletividade e equilíbrio com a natureza. Os europeus consideravam a terra como uma propriedade que poderia ser comprada, vendida e explorada. Eles também tinham a visão do trabalho muito ambiciosa e como um sistema econômico, valorizando a produtividade e a acumulação de riquezas. E com o passar do tempo que as terras foram transformando em colônias, iniciou-se também o processo que hoje nós dizemos que é o tráfico escravista. Já a visão indígena era diferente da visão europeia sobre o trabalho, sem a exploração e subordinação que os europeus empunharam. Com o tempo, as terras foram transformadas em colônias, exploradas para gerar riquezas para as metrópoles. A exploração da natureza
e a subjugação dos povos indígenas deixaram marcas profundas na história do continente. Para os europeus, as florestas, o rio e o solo tinham valor apenas enquanto pudessem ser convertidos em bens ou territórios produtivos. Esses territórios eram baseados em lucro e posse individual. Essa visão colaborava e ainda colabora com as práticas de desmatamentos, mineração e cultivo intensivo ocorridos nos dias de hoje. As consequências desse processo ainda são visíveis na modernidade. Na colonização, a natureza foi vista como fonte de riquezas. Hoje, o desmatamento continua, mostrando como essa lógica ainda impacta nosso planeta. A colonialidade, nesse contexto, não se limita à ocupação do território, mas também à transformação profunda das relações sociais, culturais e econômicas dos povos indígenas. A pirâmide social ilustrada demonstra como a colonização antecipou diferenças que ainda perduram. As desigualdades entre bairros ricos e comunidades pobres não são apenas econômicas, mas também refletem uma história de exclusão racial e social, evidenciando preconceitos herdados do período colonial. Desse modo, podemos afirmar que a lógica colonial não desapareceu, apenas se adaptou às condições dos dias atuais. A colonialidade, evidenciada por essa cena, demonstra a estrutura colonial, embora encerrada, permanece viva nas desigualdades, nos preconceitos e nas dinâmicas sociais e econômicas do presente, ilustrando claramente a continuidade histórica dessas injustiças. A colonização também criou uma sociedade desigual. Essa estrutura ainda está presente, com poucos no topo e muitos na base. Na colonização, os europeus tinham a visão que a terra que eles descobriram era o posse e conquista deles. Esse pensamento possibilitou a imposição da religião e cultura europeia sobre os indígenas, assim trazendo vários conflitos, dificultando a religião e a cultura indígena a ser passada para frente para ser mantida. Por meio de todo o processo colonial, as comunidades indígenas hoje veem a época da colonização como um período de resistência e desafios para preservar suas essências e tradições. Essas lutas envolvem a defesa de seus territórios, a preservação de suas culturas e a continuidade de suas práticas ancestrais. A posição colonial europeia desestruturou as comunidades indígenas, resultando na perda de suas terras e recursos. Muitas vezes, os indígenas foram forçados a se deslocar para regiões de baixa fertilidade, comprometendo a sustentabilidade de suas formas de vida e causando mudanças drásticas em seus modos de viver. Os povos originários perderam suas terras na colonização. Hoje, continuam lutando para proteger suas tradições e territórios. O legado da colonização ainda está entre nós, mas reconhecer isso é o primeiro passo para um futuro mais equilibrado e justo. São com essas cenas e informações que acabamos com o nosso vídeo e concluímos que, embora o que aprendemos na escola não esteja totalmente errado, é importante reconhecer que a colonização foi, sobretudo, um processo de transformação profunda da identidade dos povos que compõem a memória histórica da América. Esse processo deixou marcas que ainda influenciam diretamente a nossa realidade atual.